em sua cabeça, colocar muito Deus, ela vai falar conosco. Quem nasceu na terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco essa manhã, traga a tua palavra no nome de Jesus. Gálatas 2. Do pecado para a salvação pela graça. Igreja, a salvação, ela é pelo quê? É pela graça de Deus. Porque nós não merecemos o privilégio da salvação. Mas a graça de Deus, ela nos dá acesso o quê? A este privilégio. E sabemos que Jesus ele não morreu em vão. Jesus morreu exatamente pelo nosso quê? Pecados. Isso quer dizer, Jesus, por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito. E a Bíblia diz que o quê? Que ele sofreu, padeceu, pereceu, foi zombado, foi machucado. Quer dizer, o homem que sabe que realmente é sentir dores, porque qual Deus levou? As dores dos pecados. Da o quê? Da humanidade. Quando a pessoa tem uma dor no corpo, a pessoa não suporta, mas Jesus levou todo tipo o quê? De maldição, de sofrimento, tudo ele levou que sobre si. Então fala dele o quê? Foi pesado. Mas pela graça nós temos o quê? Acesso à salvação mesmo, nós sendo pecadores. Não é porque nós aceitamos Jesus, porque nós congregamos, buscamos a Deus, que não vamos deixar de pecar. Não, nós pecamos, continuamos pecando. A diferença é que no passado nós pecava e não se arrependia. Mas hoje, quando nós pecamos, nós o quê? Se arrependemos. Pedimos o quê? Perdão a Deus. E ele o quê? Nos perdoa. E fala assim, ó, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, igreja, Jesus nos deu vida, estando o quê? Vós mortos no nosso o quê? Delitos o quê? E pecados. Tem igreja, uma pessoa que ela está no pecado, ela está o quê? Está morta. A pessoa, o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Primeiramente a morte espiritual. Essa morte é a morte espiritual. Então o pecado ele tem o quê? O salário, que é o quê? Que é a morte. Então, igreja, observe, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos quê? Delitos, o quê? E pecados. Nós estávamos o quê? Estávamos mortos no passado. E o momento que nós buscamos a ele, o que nos deu? Nos deu vida. E hoje nós temos vida. E como Jesus, ele veio para dar vida o quê? Em abundância. Então, no ano passado nós estávamos mortos. Estávamos cometendo delitos, cometendo coisas práticas que não agradavam a Deus. Mas no momento que nós se humilhamos, pedimos perdão, se arrependemos, ele o quê? Imediatamente nos deu o quê? Vida. É como Pedro. Observe que Pedro, ele submergiu, ele afundou. Aí quando ele clamou por socorro, o que Jesus fez? Ele o quê? Ele ergueu Pedro. Então quando um pecador se arrepende, o que Jesus faz na mesma hora? Ele estende a mão. Para o quê? Para levantar, amansar do pecado, tirar do quê? Do pecado, da imundícia do pecado. Então versículo 2, nos quais andaste outrora dizer passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora ama, que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Ele observa que nós andávamos o quê? No curso deste mundo, que nós vivíamos o quê? Na porta larga, num caminho o quê? Espaçoso. Nós andávamos o quê? Nós andávamos no caminho da perdição. Andávamos o quê? Nós não precisava sacrificar, renunciar. Não. Quer dizer, nos quais andarmos outrora
agora, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua aqui nos filhos, o quê? Da desobediência. Então, pessoas, como no passado nós o quê? Eram desobedientes, esse o quê? Esse espírito habitava o quê? Sobre nós. Mas hoje, o que? Atua dos filhos da desobediência. Que os filhos da desobediência são os filhos da perdição. São pessoas que estão o que? Cegas, o que? Mortas espiritualmente. São pessoas que estão lá fora e dizem, e acham, e pensam que tem vida, que são livres, mas não são presos, estão presos espiritualmente. Pessoas que estão lá fora, acham que estão livres, mas estão presos. Acha que são pessoas sábias, mas são o quê? Pessoas tolas. Nós no passado éramos assim também. Nós achávamos que nós éramos livres, mas o quê? Estamos presos, éramos presos pelo pecado. O diabo o quê? Nos prendia. Mas o que aconteceu? Nós conhecemos a verdade. Essa verdade o quê? Nos libertou. E assim diz a palavra: conhecereis a verdade, é o que vos o quê? Libertar. Então a verdade nos libertou. E hoje, de fato, somos livres. Livres o quê? Do pecado, do mundo. Igreja, versículo 3, ó. Entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também o que? Os demais. Observe, se no passado a gente vivíamos inclinados para a nossa carne. E o que a Bíblia diz? Os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Então, mesmo no ano passado, desagradando a Deus, fazendo a vontade da nossa carne. Quer dizer, aí fala, e eram de natureza filho da ira, como também os demais. Quer dizer, mesmo assim, os filhos da ira, porque, igreja, quem vive na carne, segundo a sua carne, é o quê? É filhos da ira. Mas o que? Há tempo de se arrepender, há tempo de pedir perdão. Da mesma forma que Deus mudou nossa vida, Ele tem poder para mudar o quê? Todos que se arrependem, todos aqueles que pedem perdão, todos aqueles que confessam os seus pecados de quem? Diante do Senhor Jesus Cristo. E fala, e era de natureza filho da ira, como também os demais. No 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando vós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, igreja, Deus o que? Rico em o que? Em misericórdia. Por causa do grande amor. Qual o grande amor de Deus? De dar o seu filho. Porque Deus o que? Amou de tão maneira inexplicável que deu o seu filho unigênito. Para o que? Todo que não pereça, mas tem vida o que? Vida eterna. Então, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça do que? Sois salvos. Igreja, nós hoje temos vida, porque Jesus, ele foi bem claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade, o que? A vida. Então hoje nós podemos falar com alto e bom som: eu tenho o quê? Eu tenho vida e vida de verdade. Eu tenho vida em abundância. Eu tenho a verdadeira paz. Eu tenho que a verdadeira alegria, independente, passando por luta, por tribulação, por angústia. Temos vida, temos paz. Temos o quê? Alegria.
E essa paz, como diz Jesus, o mundo não pode o quê? Não pode dar. Sabe isso? Quem está no mundo não tem paz. Vamos ser sinceros? O que no passado, no mundo, nós tínhamos paz? Quem tinha paz? Nós tínhamos o quê? Uma falsa paz. Nós tínhamos o quê? Ilusão. Nós sorria, mas era um sorriso falso. Era o quê? Uma alegria mentirosa. Porque hoje nós podemos sorrir, mas nosso sorriso é sorriso de alegria, é sorriso de que tem paz, é sorriso de pessoas alegres. Sabe por quê? Porque a paz está habitando sobre nós, que é o Senhor Jesus Cristo. A paz verdadeira, única, habita sobre nós, que é a paz do Senhor, que? Jesus Cristo. Então, quem tem Jesus tem paz, nós temos paz. Mas no passado, que somos nós? Que éramos nós no passado, sem paz nenhuma? Nós, a gente nem vivia, a gente vegetava, não tinha vida não. Nós sorria, mas era só mostrar os dentes, mais nada. Tem pessoas que sorriem só para mostrar os dentes, só arregando os dentes, mas não é um sorriso verdadeiro não. Hoje nós podemos sorrir, sabe por quê? Porque a nossa alegria veio de dentro o quê? Para fora. A alegria que está dentro de nós é o que reflete para onde? Reflete para fora. Tem igreja? No 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo, pela graça, o quê? Sois salvos. Então, hoje nós temos o quê? Vida com quem? Com Cristo. Nós temos vida, igreja. Nós temos o quê? A verdadeira vida. Olha aqui no 14, no 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo o quê? Por ela a inimizade. Quer dizer, igreja, nós éramos o quê? Inimigo de Deus. Mas a cruz entregou essa inimizade. No momento que nós reconhecemos a cruz, no momento que nós reconhecemos o sofrimento de Cristo, o amor de Deus, o quê? No momento que nós se arrependemos, essa inimizade foi o quê? Ela foi destruída, ela foi quebrada. Então, igreja, 14, porque Ele é o quê? É a nossa paz. O Senhor Jesus Cristo, Ele o quê? É a nossa o quê? É a nossa paz, igreja. O qual de ambos fez o quê? Fez um. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Ele tinha uma parede. Essa parede foi o quê? Foi o pecado. Porque o pecado separou o quê? O ser humano de quem? De Deus. É como diz Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida para que possa salvar. E seus ouvidos não estão o quê? Tapados para que não possa ouvir. Mas o que? A vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso o quê? E o vosso Deus. Todo mundo que está lá fora está o quê? Separado de quem? De Deus. Essa parede que é o pecado, a iniquidade impede dessas pessoas chegarem o quê? Chegar a Deus. Mas no momento que elas quebrar essa parede, como quebra? Se arrepender dos seus pecados, seus delitos. A parede é quebrada e as pessoas vão ter o quê? Acesso o quê? A presença de Deus. A quem? Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como nós quebramos essa parede, no momento que nós se arrependemos dos nossos pecados, no momento que nós o quê? Abriu o nosso coração, sentimos essa presença, a parede foi quebrada. Jesus o quê? É a nossa o quê? É a nossa paz. No 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? Fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo,
com Deus por intermédio da cruz, destruindo o quê? Por ela a inimizade. Igreja, Deus o que? Nos fez um novo homem, uma nova o quê? Uma nova mulher, uma nova criatura, uma nova o quê? Pessoa. Porque de fato, nós somos o quê? Nova criatura em Cristo o quê? Jesus. Igreja, Jesus é o que? É a nossa paz. Nós arrependemos e nós o que? Quebramos a parede da inimizade, destruímos, arrependemos nossos pecados. E hoje temos vida e o que? E abundância. Aqui sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Muito obrigado, o Senhor fala conosco através da tua palavra, que não foi revelado por homem, por carne, por sangue, pela terra, mas o Senhor fala conosco nessa manhã através da tua palavra. Muito obrigado, Espírito. Muito obrigado por Senhor dar sabedoria e direção mais uma vez. Assim, meu Pai, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória